Boa noite. Nesta sexta-feira, 19 de junho, nós iniciamos mais uma live do Dino, exatamente às 19 horas. E como semanalmente realizamos, uma ferramenta importante para a gente manter o diálogo, o contato com nossos amigos e amigas, nesse período difícil de isolamento, de distanciamento social devido à pandemia. A ferramenta nos torna mais próximos um pouquinho. Então, o tema de hoje é um tema importantíssimo, né? Nós temos como tema idosas e idosos, saúde e qualidade de vida na cidade. E para conversar conosco, dois especialistas na área das políticas de envelhecimento, da qualidade de vida, da saúde pública para as pessoas idosas. Vamos conversar aqui com a Marília Berzins, assistente social, e com o Sérgio Pascoal, médico geriatra. Ambos tiveram, inclusive, foram colegas e tiveram condições de fazer aí um trabalho importante nas políticas públicas para a pessoa idosa em São Paulo, e é com eles que nós vamos travar esse tema. E para ilustrar aqui a nossa participação, o nosso tema de hoje, nada melhor do que a música do Arnaldo Antunes, Envelhecer. Eu já vou passar aqui o convite para os nossos convidados de hoje, a Marília Berzins e o Sérgio Pascoal, para que eles possam aí iniciar esse bate-papo com a gente hoje. Boa noite aos amigos e amigas que vão chegando para essa live do Dino desta sexta-feira. Em instantes aí teremos a Marília e o Sérgio conosco para esse bate-papo. Já estou vendo a Marília aqui, vou dividir a tela com ela. Boa noite, Marília. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você, como vai? Eu vou bem, graças a Deus. Estamos aí na luta, né? Em casa, trabalhando, fazendo um monte de coisa. E o Sérgio já está a caminho, ele falou, viu? O Sérgio, sim, já encaminhei o convite para ele. Enquanto a gente vai aguardando ele, estou ouvindo aqui a música do Arnaldo Antunes, Envelhecer. Muito bem. Tem aí uma frase importantíssima, assim, uma frase que acho que ilustra bem a importância da nossa conversa de hoje, né? Que diz que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, né? É verdade. E é evidente que envelhecer com saúde, com dignidade, né? Com condições de estar com quem a gente gosta, com quem a gente ama. E, enfim, é um tema esse que sabemos que deveria, numa sociedade como a nossa, ser um tema muito mais presente, mais importante do que... ser tratado de forma mais importante do que ele é tratado, né? Mas, enfim, eu acho que tem aí também trabalhos importantes e é sobre isso que a gente vai conversar também. O Sérgio vai chegando aqui, eu vou colocar ali na tela para ele dividir conosco aqui já. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Tudo bom? Nos ouve bem? Ouço muito bem. Boa noite, Marcelo, prazer. Boa noite, Marília. Boa noite. Prazer te conhecer. Prazer Espero é meu. que consiga fazer uma comunicação boa, né, Marília? Opa, estamos juntos aqui. Ou seja, ele estava falando, ouvindo o Arnaldo Antunes, que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Para nós isso é ótimo. Arnaldo Antunes com essa música, ela pôs no Iê, Iê, Iê. Isso que é legal. Muito bom. Uma música bem animada, né? Inclusive dizendo que é uma questão que até comentava um pouco agora com a Marília, né? Que é um assunto que deveria ser muito mais presente no nosso dia a dia, né? Uma questão também que deveria ser tratada com muito mais importância nas nossas políticas, embora tenhamos aí coisas importantes nas políticas públicas também sobre a saúde, a qualidade de vida, né? A questão do envelhecimento. Mas sabemos que o quanto deveríamos avançar ainda mais nessa questão, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com vocês, que conhecem muito do assunto, né? Que vão dividir um pouco conosco aí. É um prazer recebê-los nessa nossa live,
Eu agradeço muito mesmo, agradeço imensamente a atenção, a disponibilidade em participar conosco dessa conversa, contribuir aqui com o nosso bate-papo. Essa live semanal é uma ferramenta que nós estamos aí, neste momento de dificuldades diante da pandemia, do distanciamento social, é uma ferramenta que estamos encontrando para continuar em nosso diálogo, conversa com os amigos e amigas, né? Como vocês sabem, nós estamos aí com um projeto de uma pré-campanha para vereador aqui na cidade de Santo André, e a cada semana nós então trazemos um assunto diferente para essa live às 19 horas. E o assunto hoje é um assunto que vocês dois conhecem muito bem e que tiveram aí, como eu sei, já me disseram também, o prazer de trabalharem juntos nisso. Enfim, aí eu gostaria então que vocês pudessem, antes de passar a palavra, eu queria só também agradecer aqui a presença de quem já vai chegando na nossa live de hoje, a Maria José e o Eduardo, muito boa noite, né? Estão sempre presentes nas nossas lives das sextas-feiras, dois amigos também aqui de Santo André, aí de muita luta, de muita caminhada, a Paula Ribeiro, muito boa noite, Paula, a Paula que também trabalha nessa área de saúde, de envelhecimento, um beijo grande, Paula. Tuga Martins, uma grande companheira aqui de Santo André, do Partido dos Trabalhadores também, Lourdes, mamãe, muito boa noite, um beijo grande. Alessandra Anselmi, muito prazer também de mais uma vez estar aqui com você. E a Alessandra que trouxe o convite de vocês dois hoje aqui, né? Agradeço imensamente. A Elaine também, maninha, muito bom. Suelen também, muito boa noite, Suelen, mais uma vez também que participa sempre conosco. Enfim, boa noite a todos os amigos e amigas que vão chegando, e agora eu vou passar a palavra para vocês aqui, né? Não vou ficar só eu falando, muito pelo contrário, vocês que vão trazer um pouco do conhecimento para a nossa conversa. Então, gostaria que, talvez, primeiramente a Marília pudesse falar um pouco, Marília, do seu trabalho, como é que você atua, sua experiência, né, e como você vê a questão da saúde e da qualidade de vida para o idoso nesse momento. E em seguida de você, eu passo também a palavra para o Sérgio, para que ele também coloque um pouco da sua experiência e fale um pouco desse momento. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar aqui nesta noite, com vocês que estão nos escutando, especialmente com a Lê. Muito obrigada, Lê, faz tempo, saudades de você. E muito obrigada pela confiança na indicação do nosso nome. Bem, eu sou assistente social de formação e já tenho muito tempo de estrada, sou funcionária pública municipal aposentada, sou uma pessoa idosa, tenho muita honra de falar isso, viu, Marcelo? Eu acho que isso é um diferencial na minha vida, porque eu já passei pelo ciclo completo, agora eu estou na fase que nós chamamos de envelhecimento. Me aposentei no serviço público, meus últimos 11 anos de trabalho foi em companhia do Sérgio, e a gente teve a alegria de dividir no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo a coordenação da área técnica de saúde do idoso, que é onde planeja, avalia, né, políticas públicas na área da saúde para a população idosa da cidade de São Paulo. Depois que eu me aposentei, já fazem 8 anos que eu sou aposentada, eu fui trabalhar por conta do envelhecimento, dando aula, consultoria, e pouquinho tempo depois da aposentadoria, eu fui ser presidente de uma ONG, que se chama OLHE, que quer dizer Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. E foi lá que eu conheci a Alê, que trabalhava nesse local quando eu fui ser presidente. E trabalhar com envelhecimento, para mim, tem sido, assim, muito bom. Já fazem quase 30 anos que eu trabalho com envelhecimento. Quando comecei a trabalhar, eu via o envelhecimento meu lá na frente. Eu tratava com o envelhecimento do outro. Nesse percurso, né, eu também tornei-me uma pessoa idosa e eu não tenho nenhuma dificuldade disso. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, nos reconhecer como pessoas idosas, como pessoas que estão envelhecendo, porque, como disse a música, né, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E o único jeito que a gente tem de não envelhecer é morrer. E eu não queria morrer antes de ficar velha. Então, agora já completei o ciclo, agora a minha luta é para viver mais, né, cada vez mais. Mas também não é só envelhecer. O grande desafio nosso do presente é envelhecer com dignidade, entendendo que isso é um direito humano fundamental. Você disse, Marcelo, que a gente tem políticas. Sim,
Eu digo que nós temos um marco legal muito eficiente, mas na prática nós temos um distanciamento muito grande daquilo que está prescrito nas políticas públicas e daquilo que acontece na prática. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, do grande desafio que nós temos de envelhecer e viver com idade, e do Estado assumir aquela parte que lhe compete na garantia de direitos para as pessoas mais velhas, para as pessoas idosas. Por enquanto é isso. Vamos ouvir o Sérgio. Então, boa noite a todos, boa noite. Todos. Marcelo, muito prazer e muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, com os ouvintes, com os participantes dessa live. É um prazer imenso estar de novo, né, Marília, ao seu lado. A gente trabalhou tantos anos e tão unidos. Foi um prazer imenso. Aliás, a minha vida profissional e ao lado da Marília foi algo que me trouxe um benefício enorme. Eu comecei bem antes da Marília, porque desde 88, né, eu comecei a trabalhar com envelhecimento. Eu sou mais velho, né, Marília? Eu já estou há mais tempo. E fui também, desde então, na área pública, tá certo? Na Prefeitura de São Paulo, de 88 até 2017. Eu me aposentei depois da Marília, né, em 2017. Trabalhei no Hospital das Clínicas, no serviço de geriatria, trabalhei também na Clínica Geronto-Geriátrica do Hospital do Servidor Público Municipal, aqui de São Paulo, e tenho um trabalho agora aposentado, né, como a gente tem um canal, não, que a Marília também está junto, e tenho feito ainda consultório e tenho trabalhado e procurado levar as questões do envelhecimento para tudo quanto é lugar. E o que a Marília falou é muito importante, né? Eu lembro a vocês que, quando eu comecei em 1988, não tinha nenhuma política pública, em nenhuma área aqui no Brasil, praticamente, né? Na cidade de São Paulo, com certeza, não tinha nada, tanto que, em 1991, foi o primeiro seminário sobre idoso, encargo ou patrimônio, né? Olha a discussão, né, já naquela época, quer dizer, o idoso era mais visto como encargo, um traste, o estorvo, né? E não tinha nenhuma política pública. E de lá para cá, pouco a pouco, a gente foi consolidando políticas em todas as áreas, e notadamente na área da saúde. Só que o que tem acontecido, a Marília já apontou um pouco, é que, apesar do Brasil ter um estatuto, ter uma políticas, ter diretrizes para o envelhecimento até razoavelmente avançadas, se a gente não correr atrás, o mundo está avançando mais, né? Mas o investimento para fazer com que essas políticas públicas elas aconteçam de fato, ainda está aquém do desejado. Então, o movimento dos idosos tem de lutar muito hoje para fazer valer os seus direitos, para fazer valer o Estatuto do Idoso, para fazer valer a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, para que essas diretrizes que estão ali na lei boa, ela, de fato, chegue efetivada para a pessoa idosa. Então, nós estamos anos-luz ainda de distância de um ideal de políticas públicas para a população idosa. Eu falo na área da saúde, mas lembre-se, em todas as áreas, na área principalmente saúde e serviço social, são fundamentais. As duas precisariam estar trabalhando em consonância, mas as outras áreas, educação, transporte, lazer, previdência, enfim, toda cultura, né? Todas as áreas precisam ter políticas mais efetivas para a população idosa. E, nesse ponto, creio que essa live, Marcelo, e o seu trabalho com essa live, que você tem feito regularmente, tem de servir para a gente efetivar essas políticas que estão no papel, mas não se correspondem na efetividade prática.
Marcelo, eu queria só pegar o que o Sérgio falou. Qual que é a nossa luta, qual que é a nossa defesa? Que as políticas destinadas às pessoas idosas, como já dissemos, já estão asseguradas no marco legal, mas que elas passem a ser a políticas de Estado e não de governo. Porque dependendo de quem assume, e você que está se propondo a ser um vereador, uma pessoa que tem um compromisso com a defesa de direitos, de políticas, né, que elas efetivamente se incorporem no Estado a que diz respeito. Porque dependendo de quem vem, as pessoas idosas têm importância. Dependendo de quem não vem, elas não têm importância. E neste ir e vir, a gente avança 10 passos e volta 12, 15. Vide a nossa situação atual do Brasil, em que nós estamos perdendo de direitos que foram extremamente sofríveis, foram anos de lutas para conseguir, e nós estamos retrocedendo se a gente só for dar um exemplo no que se refere ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Então, como pessoas, como cidadãos, nós precisamos assumir que precisamos ter as políticas de Estado. E lembrar que o futuro do Brasil é a velhice. Tá? O Brasil não é mais um país jovem. Então, no meu ponto de vista, qualquer pessoa que se apresente num cargo público tem que ter um compromisso, eu entendo, para garantia, para efetivar os direitos das pessoas idosas. Tanto Marília e Marcelo, que quem trabalha com envelhecimento, né, ali está no dia a dia, nos serviços, tem de ter uma paciência, uma resiliência, uma dedicação que é maior que a de Jó, que é maior do que a resiliência maior possível, porque esse ir e vir é impressionante. Né? E por que é isso? Nós temos de consolidar essas políticas para o envelhecimento em todas as áreas, porque a velhice, que é a última etapa da nossa vida, ela tem de ser uma etapa que vale a pena ser vivida. É uma etapa em que a qualidade de vida ela tem de ser boa. Então, eu nunca me esqueço que em 1998, quando eu fui iniciar meu mestrado, me candidatar ao mestrado, e era qualidade de vida na velhice, a banca que foi me examinar para saber se eu iria ou não ter a vaga na pós-graduação, olhou para mim e falou assim, 98, hein? Qualidade de vida na velhice no Brasil? Isso não é possível. Como? Eu ali já vi que eu não passaria, não passei naquele momento, eu tive de fazer em outro local a minha qualificação para pós-graduação, porque a qualidade de vida ela é negada à população idosa quando eu nego a ela os direitos, quando eu nego a ela as políticas, quando eu tenho os preconceitos contra a velhice, que fazem com que as políticas não se efetivem. Então, nós temos de efetivar, quem está trabalhando não tem de ser resiliente, tem de ser persistente, tem de ser paciente, porque é nesse passo, como nós vamos ter de diuturnamente convencer legislador, vereador, deputado, político, que nós temos de ter políticas para a população idosa. É como a Marília falou, é o futuro. Envelhecer é a coisa mais moderna que tem. Não nasce mais quase criança. E as pessoas estão envelhecendo. Se não tivermos essas políticas, qual é a qualidade de vida que essas pessoas vão ter, que nós, velhos, vamos ter? Né? Por isso que eu falo tenacidade, resiliência e persistência. Acho que essa experiência que vocês trazem, né, acho que de tudo que vocês já trabalharam nessa questão, né, das políticas para envelhecimento, e vocês citam bem, né, a questão há uma necessidade, né, embora nós tenhamos avançado nessa questão do arcabouço legal, na legislação, infelizmente a nossa sociedade ainda não incorporou de fato, como vocês, né, colocaram bem. Inclusive, eu acho que na sociedade brasileira a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive até com a própria juventude, né, ela não lida bem com a juventude, não lida bem com a questão do envelhecimento, né. As características da nossa sociedade, elas impedem que se tenha uma visão
melhor nesses dois aspectos, né? E eu gostaria de trazer essa para debate, para nossa conversa, e saber um pouco de vocês, como é que vocês veem isso no sentido, por exemplo, vocês falaram que é necessário transformar em política de Estado aquilo que é política de governo, para que a gente não veja mudanças consecutivas nas administrações, uma que entra, quer destruir aquilo que a outra fez. Aqui mesmo em Santo André nós já tivemos aí políticas, não só para a questão dos idosos, mas políticas sociais muito mais avançadas, né? Santo André que foi referência no Brasil inteiro, e nós estamos num período agora em que a maior parte dessas políticas também elas foram desmontadas, né? Já vista, por exemplo, a questão da própria Secretaria da Mulher, nós tínhamos uma Secretaria da Mulher, hoje não temos mais, né? E a questão da mulher idosa é uma questão fundamental, quando a gente também trabalha todos esses temas na questão social. Então, eu gostaria de saber um pouco de vocês, como é que vocês veem o desafio neste momento de essa escalada conservadora na sociedade, de destruição de direitos, e de legislação também. O que vocês acham que seria importante nesse momento para conseguir dialogar melhor com a sociedade, não do ponto de vista apenas da legislação, das políticas públicas, com a sociedade política de fato, mas com a sociedade de uma forma geral? De que forma nós podemos dialogar melhor, fazer com que as pessoas entendam a importância do tema, a importância do envelhecimento com dignidade, com saúde, com qualidade de vida, né? Como é que vocês veem esse desafio hoje, na atual onda conservadora que nós vivemos? Quer falar, Marília? Pode ir depois, se eu for. Tem um primeiro aspecto que é fundamental. Quer dizer, é lógico que a gente tem de ter uma proposta que seja condizente com a nossa realidade brasileira. Não adianta importar qualquer coisa de outro país sem ter a noção de como funciona, como é a nossa realidade, o contexto socioeconômico, cultural, tanto do brasileiro e principalmente também da população idosa, né? E não só isso, ter uma noção de como é a história, porque como serão as futuras gerações de idosos. Então, a proposta tem de ser condizente com isso, não pode ser uma coisa extemporânea e nem fora da nossa realidade, né? Então, a primeira coisa, a gente tem de ser muito consistente, a gente tem que ter propostas fortes, boas, tá certo? E a gente tem. A segunda coisa, duas coisas que eu quero falar, depois deixo para a Marília, a gente fica dialogando aí. A outra coisa, nós temos de empoderar a população idosa. Isso é fundamental, porque é a pressão, isso aprendi nesses 20 e tantos anos no serviço público, né? Em que a gente ia lá, tinha toda a proposta bonitinha, entregava, o gestor olhava, legal, né, tal. Mas, isso daqui, isso dali, tinha sempre um se, um mais, né, e a coisa como a Maria falou, vai um passo para frente, 3 para trás. Se eu tiver uma população idosa que sabe o que quer, que entende o que é uma política pública, né, que está bem empoderada, mas não é para chegar lá e fazer coisas paroquiais. Olha, está faltando Novalgina na minha UBS, sabe? Até é uma reivindicação, mas o que eu preciso? Eu quero isto. Eu quero que o serviço público implante uma unidade de acolhimento aqui, eu quero que o serviço público implante um serviço de assistência domiciliar. Quer dizer, ela tem de saber o pedir, nessa hora, e pedir de forma organizada. Então, essas duas coisas são muito importantes. Primeiro, a gente tem que ter propostas consistentes. E segundo, eu tenho de ter uma população idosa empoderada. E que eu imagino que com as futuras gerações de idosos, né, e eu estou percebendo isso, porque eu cheguei nessa geração, né, eu já estou há 7 anos, né? Então, as novas gerações, eu acho que tem uma noção melhor do que é política, o que ela quer em termos de política e como deve reivindicar. Então, essas duas coisas são fundamentais. Começar por aí. Eu penso assim, Sênega fala uma frase muito interessante, que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Portanto, se a gente não sabe o que quer,
qualquer vento vai vir, vem a favor, volta, e aí a gente fica à deriva. Então, eu creio, e eu acho que eu vou um pouco mais assim no raciocínio do Sérgio, que a gente precisa, de verdade, reconhecer que a velhice é um processo natural da vida. Porque ainda não é reconhecido como isso. O ser velho é igual a ser velho no sentido da palavra na língua portuguesa, aquele que não tem utilidade, que não tem valor. Então, eu penso que se nós vivêssemos desde criança, sabendo que o nosso futuro é a velhice, nós poderíamos reorganizar, ressignificar a nossa existência. Infelizmente, a sociedade não dá o valor devido, porque nós temos um sistema que é exploratório, que é um sistema de mais-valia, e quem não produz não vale nada, então o velho não produz nada nessa vida social. Então, a gente precisa entender que nós vivemos e nós envelhecemos, e se nós envelhecemos, nós também vivemos. Então, nós precisaríamos ter uma cultura de longevidade, para falar isso para as crianças desde sempre. Olha, você vai ficar velho. Outro dia eu participei de uma live muito interessante, que o tema era, a pessoa disse assim, olha, o tema é, você vai ficar velho. Como você vai viver o seu tempo de vida no que se referia ao aspecto financeiro? Porque quando envelhecemos, como o Sérgio disse, qualidade de vida, são vários fatores que determinam a nossa qualidade de vida. Renda é um desses valores, não é? Então, a gente tem que pensar que o futuro não é amanhã, mas que eu tenho uma responsabilidade nele. Então, os nossos marcos legais, a política nacional já diz que nós teríamos que ensinar as crianças que o futuro delas é a velhice. Mas isso não foi absorvido pelo nosso sistema educacional. As pessoas descobrem que são idosas aos 59 anos, quando vão fazer 60. Então, nós precisamos investir numa cultura pró-envelhecimento e não achando que isso é mal, é um castigo, é o fim da vida. Não é nessa perspectiva. Nós, como sujeitos individuais, precisamos reconhecer que nós envelhecemos, porque na nossa cultura o velho é sempre o outro. Talvez a nossa ousadia, né, Sérgio, de nos apresentar como pessoas idosas, para dizer que nós somos idosos e que nós continuamos a produzir, que nós somos pessoas, que nós continuamos pagando nossos impostos, para não... acho que está vindo uma geração que está dizendo, olha, a coisa mais moderna é a gente ficar velho, né? Então, eu acho que algumas dessas coisas que nós precisamos investir. Agora, nesse cenário atual, eu não sei como, talvez o Sérgio me ajude, você... nós estamos sendo forçados a polarizar as coisas. É A ou é B na nossa vida social. E isso tem... Aí, se você é A e é B, aí o que você fala já não se considera. E eu acho que nós temos que ter uma luta pelo direito de cidadania. Eu acho que pensar diferente é um direito do brasileiro, e eu não posso ser punida por pensar diferente do outro, não é? E eu acho que isso está dividindo a gente como nação, como povo, está insuportável essas coisas. Então, eu acho que quando se fala em velhice, a gente precisa falar cultura pró-envelhecimento, reconhecimento do processo individual que nós temos, e nós temos que ter uma formação para o envelhecimento. A princípio é isso, Sérgio e Marcelo. Sim, sim, Sérgio, pode falar. Não, Marcelo, pode ir. Eu acho que é importante o que vocês colocaram, né? Acho que o Sérgio fala muito bem nessa questão de empoderar, né, a pessoa idosa. Acho que é interessantíssimo esse termo, né? Acho que é isso também, fazer com que, aquilo que vocês também disseram, a pessoa saiba o que ela quer e saiba como lutar pelos seus direitos, né? Sabe que isso é um direito que ela tem, né? De que possa ter uma vida mais saudável, com mais qualidade, não só na questão da saúde evidente, mas com relação à cultura, ao mercado de trabalho, enfim, é um desafio imenso que a gente tem pela frente, né? Nesse momento polarizado também, como a Marília coloca, né? Nós tivemos aqui participação, inclusive, de alguns participantes aqui da live. A Leancelma, ela coloca isso, né? Inclusive, ela diz aqui, ó, nesse sentido, o preconceito, a negação da velhice acabam sendo um fator determinante para governos não pensarem, né? Essas políticas para idosos, né? A questão também que o Ailton também faz uma pergunta que eu gostaria que vocês também logo discutissem, é que exemplos de políticas e ações exitosas com a população idosa vocês ressaltariam nas áreas de incremento à vida social, a questão da cultura, a inclusão digital, por exemplo,
tem outros fatores também, né? Mercado de trabalho, esporte, como vocês veem essas políticas hoje, né? Então, eu gostaria de saudar também quem foi chegando aqui também, né? A Neuza Lopes, a Cris Ataíde, José Lourenço Piquitol, nosso companheiro aí de caminhada, de lutas, a Anitta Grego, a Ana Benevides, nossa companheira também, Silvano Souza, Nemias, grande abraço, companheiro. Enfim, Ailton, nosso camarada aí também da nossa campanha, um apoiador nosso. Enfim, o Ailton coloca essa questão, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quais políticas exitosas vocês gostariam de ressaltar e ver a possibilidade no campo da cultura, da educação, do esporte, do mercado de trabalho, que a gente poderia desenvolver hoje numa cidade saudável? Bom, eu vou começar por essa, depois eu queria falar um pouquinho que a Alessandra falou, a questão do preconceito, da negação, que os políticos incorporam isso também, né? Mas com relação, eu queria citar um exemplo exitoso, fantástico, de uma política pública que nasceu na área da saúde, ela tem muito de saúde, mas ela tem um entremear na área social. Aliás, a saúde social também influencia na saúde geral, né? Mas que é o programa Acompanhante de Idosos da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, né? Que é um programa que foi pensado para dar conta daquelas pessoas idosas que estavam isoladas, sem nenhum suporte social, sem suporte familiar, né, por N motivos, ou porque não têm mais família, ou porque brigaram com a família, etc., né, por N motivos, e que, por conta disso, elas se distanciam do acesso, não têm mais acesso nem aos serviços de saúde, nem aos serviços sociais. Então, nasceu dentro da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo, é um programa em que o SUS, né, coloca o cuidador, que a gente chama de acompanhante, para acompanhar alguns idosos durante a semana, frente a um plano de cuidados que é elencado e construído a partir das necessidades encontradas naquela pessoa idosa que estava abandonada, vamos chamar de abandonada, excluída, né, da sociedade. Então, a partir de uma avaliação clínica, social, etc., o cuidador, que é o acompanhante, vai exercer durante a semana as atividades elencadas naquele plano de cuidados para aquele idoso, que é específico para aquele idoso. E com isso a gente conseguiu trazer para a sociedade novamente, com acesso agora, portanto, ganhando direito à cidadania, né, à saúde, a serviços sociais, de uma quantidade de idosos. Cada acompanhante é capaz de seguir 10 a 12 idosos por semana. Isso, imagine uma cidade, né, que tem 1.800.000 idosos, como São Paulo, e que 20% moram sozinhos, e que uma boa parte desses 20% não tem família, não tem suporte social, como isso fez um bem danado. É um programa extremamente exitoso e que tem sido reconhecido até pelo Ministério Público e também pela sociedade civil, já ganhou prêmios, etc. Esse é um exemplo, a Marília deve ter outros, mas eu queria, só para terminar, dizer para a Alessandra o seguinte: de fato, os governantes, os legisladores, os gestores, eles incorporam esse preconceito, essa negação do envelhecimento, aquilo que eles não se acham, às vezes a gente acha um gestor que tem lá seus 70 anos, 72 anos, e ele não se acha idoso, e nem considera as reivindicações de uma pessoa idosa. Então, de fato, esses políticos que negam a velhice, tá certo? Os gestores que têm preconceito contra a velhice são empecilhos para a gente efetivar as políticas. Não tenho dúvida disso. Eu vi a Maria de Lourdes Ventura aqui. Que saudade, Maria de Lourdes. Nós trabalhamos juntas em São Bernardo do Campo. Que importância, viu? Olha, é verdade, Sérgio. Não só político, viu? Mas os empresários,
os cantores, os artistas, celebridades nunca se apresentam. Eu sou uma pessoa idosa. Elas se apresentam como artista. Um político será sempre político. Nunca será um idoso político, nem um político idoso. Outro dia eu vi um índice do número do Congresso Nacional, quantos são qual é o percentual dos políticos idosos. Se a gente, eu acho que, e as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui, se nós nos reconhecêssemos efetivamente como eleitores idosos, porque o idoso também precisa se reconhecer como eleitor idoso, que o percentual de idosos no Brasil, porque aos 70 anos você decide, eu não quero votar mais, mas ele pode continuar a votar. Se tivéssemos essa noção, fizéssemos um movimento, um empoderamento da velhice na nossa história, nós daríamos um cenário, um final diferente para um processo eleitoral, não é? Porque a quantidade é significativa, mas infelizmente a gente encontra idosos e fala assim, eu já fez 70, eu não quero votar mais, sempre votei e nunca deu certo. Isso não pode envelhecer, não é? Nós precisamos sempre ter a participação social, que é onde que pode mudar o nosso destino social de uma vida pública. Nós não reconhecemos, como brasileiros, a importância que o nosso voto tem. E o nosso voto, ele é transitório, ele só acontece no período eleitoral. Depois a gente não, muitas pessoas não se lembram em quais foram os candidatos que eles votaram e qual o compromisso que esse candidato teve com a causa dele. Outro dia eu estava acompanhando uma eleição. Ô, Marcelo, desculpa, eu não te conheço se eu estou falando isso, não é para você, mas todo mundo desfilava lá falando sobre a campanha dele. Aí passava um com um cachorro no colo, minha causa é o cachorro, aparecia outro com o cachorro, tudo bem, eu respeito super os animais. Falei assim, mas quem é que vai falar que a minha causa é a velhice? Porque não fala, porque não pega bem. Entende? É essa mudança, porque ainda é problema na vida social você ser associado com a velhice. Fala assim, coisa de velho, não vai fazer isso. Esse é o retrato do lugar que a velhice tem. Então, quando a Lê nos pergunta sobre isso, nós precisamos mudar. Só teremos lugar na vida social o dia que nós nos considerarmos como um grupo que pode, inclusive, mudar o destino de uma eleição, e um candidato pode ser eleito, e ele tem que ter o compromisso. Olha, eu defendo a causa dos idosos. Quando? Precisamos de centro-dia lá no Jardim Zaira, é Santo André? Não. Não sei onde que é Jardim Zaira. Mas eu estou dando um exemplo, Marcelo, de um bairro. O bairro X de Santo André. Acho que você está falando... Está sem som, Marcelo. Você desligou o seu. Oi, desculpa. Não, pode falar. Não, eu estava querendo um exemplo de São José, de um bairro de Santo André, porque eu moro em São Paulo, e eu me lembrei de Jardim Zaira, mas eu acho que não é Santo André. Não sei, isso eu me lembrei dele. Mas eu estou dando um exemplo no seguinte sentido. O bairro lá da Zona Norte, Zona Central, precisa de um centro-dia. Aquele vereador que eu dei o meu voto, que tem um compromisso com a minha causa, vai ter que intermediar junto à gestão pública municipal que aquela é uma necessidade, não é? Eu acho que isso é fazer política no interesse do bem comum da população idosa, não é? Agora, mudando para programas exitosos, como o nosso amigo ali pergunta, na área de cultura, social, inclusão digital, muito pouco que nós temos em relação a isso. Nós temos a não política, experiência, que muitas vezes estão fundamentadas em profissionais, e não aquela política de Estado a qual eu me referi. É nesse sentido que nós precisamos. Eu já sei que Jardim Zaira fica em Mauá. Desculpa aí, Santo André, se eu quis dizer que Jardim Zaira era na cidade de vocês. Mas eu acho que nós temos muito que avançar nessa discussão política. Os idosos não podem desiludir com a política, conquanto em muitas situações a gente acha que não tem mais jeito. Tem sim. E nós, mais velhos, viu, Sérgio,
Marília e os que estão nos ouvindo aqui, nós temos que dar esperança para essa moçada que vem. Não está tudo perdido. A gente tem que reagir. A indignação é o que nos move. Se a gente achar, já era, perdeu nada. Nós temos que nos organizar, temos que pensar, que discutir, e temos que fazer a defesa das pessoas mais... Sim. Estão me ouvindo bem? Acho que deu uma mudança. Sim. É verdade o que você fala. Você fala da questão do Zaire. Eu estava em dúvida se inclusive era Guarulhos, onde era, mas o pessoal reclamou. A Alê falou que é em Mauá, a Paula também disse que é em Mauá. Estava em dúvida se era Guarulhos. Eu tenho uma amiga que mora lá e eu fiquei em dúvida se era Santo André. É ABC. Aqui na nossa região do ABC. Inclusive, sobre o ABC, o Piquetol, nosso companheiro aqui, José Lourenço Piquetol, ele traz um dado interessante. Ele diz aqui que no ABC todo nós temos 7 geriatras no serviço público, nenhum deles em Santo André. Então, acho que esse dado que o Piquetol nos traz aqui, ele é interessante para ver como que a política, com o descaso com a política, o descaso, inclusive, com as políticas públicas para a pessoa idosa, pode levar a algumas situações como essa, por exemplo. Santo André é uma cidade com 700 mil habitantes, aproximadamente, e tem essa dificuldade por exemplo, de ter uma política básica de atendimento, como a presença de um geriatra no serviço público, o que é um absurdo total. O Piquetol também traz uma questão aqui para nós, que eu gostaria também de dividir com vocês aqui. Ele nos pergunta o que vocês acham do programa Cidade Amiga. Eu gostaria que vocês falassem um pouco também dessa questão do programa e como é que vocês veem. Olha, com relação só à questão do geriatra, é muito importante que a gente não coloque toda a política, mesmo a de saúde, em cima do geriatra, mesmo porque não tem muito geriatra no Brasil. Eu sou um geriatra, e eu sei, o Brasil inteiro, 1.000 e poucos geriatras. Então, mas o que a gente precisa, de fato, precisa ter algum geriatra que ajude a coordenar num nível mais secundário da atenção. Não é para ter geriatra nas unidades básicas de saúde. Isso daí é uma discussão que a gente pode fazer melhor, mas eu queria... qual foi a segunda pergunta que você falou, Marcelo, mesmo? Cidade Amiga do Idoso. Cidade Amiga do Idoso. Isso, Cidade Amiga do Idoso. Eu estava com o microfone desligado aqui. É um programa que foi lançado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive quem lançou é um brasileiro, quando ele era o diretor, o coordenador da área técnica de saúde do idoso da Organização Mundial de Saúde, o Alexandre Kalash, tá certo? E é um programa que foi se espalhando por muitos locais. A gente hoje fala que a cidade amiga do idoso, na verdade, é aquela cidade que vai ser amiga de todos, porque se uma cidade ela é capaz de transformar a vida das pessoas idosas numa vida saudável, boa, cidadã, ela também será uma cidade que transformará a vida das pessoas com deficiência, das pessoas excluídas, das pobres e de todas. Porque as necessidades da população idosa, se resolvidas numa cidade, em todas as suas áreas, e a Cidade Amiga do Idoso procura tentar colocar políticas em todas as áreas administrativas, não é só saúde e serviço social, desenvolvimento social, mas toda a administração tem de estar voltada para a velhice, para dar o bem-estar à velhice. É uma cidade, portanto, que vai ser melhor para todos os cidadãos. Então, a Cidade Amiga do Idoso é uma cidade amiga de todos os cidadãos. É um programa muito interessante, ele tem vários passos, ele tem uma metodologia que tem a participação da sociedade civil, inclusive dentro da metodologia da Cidade Amiga do Idoso, a população idosa tem de se organizar para escolher as prioridades que ela quer para as políticas na sua cidade, no seu bairro. Então, é uma metodologia participativa. Então, ela tem... A sociedade é que vai chancelar se as políticas da cidade estão, de fato, voltadas para
um melhor atendimento às necessidades e demandas da população idosa, né? Então, uma metodologia interessante, porque ela está por trás da participação e a luta popular. E ela é fantástica nesse ponto. É um pequeno resumo inicial. Agora, o programa é fantástico. A intenção também é boa. Mas cadê as cidades amigas do idoso efetivamente? Inclusive, tem uma certificação, tem toda uma metodologia, como o Sérgio falou, no qual a cidade recebe um selo, ela tem que passar por etapas para receber. Mas, dos 5.700 municípios brasileiros, efetivamente, quantas são as cidades amigas dos idosos? A minoria. Inclusive, nós temos o Estado amigo do idoso e nós temos o Brasil amigo do idoso. E fazendo uma provocação, cadê o Brasil amigo do idoso? Cadê o Estado amigo do idoso? Cadê a cidade amiga do idoso? Quando seus cidadãos precisam de atendimento nas suas necessidades mínimas. Começamos falando do geriatra. Aí eu pergunto, por que Santo André não tem geriatra? Porque não abriu um concurso para geriatra, porque não, eu estou falando município, porque ele não entende da necessidade de um geriatra para ordenar e organizar a atenção às pessoas idosas, não é? Por que ele não tem este profissional? Por que não tem o centro-dia, um equipamento da assistência social? Não é? Por que Santo André não tem isso? Isso já diria que a cidade é amiga do idoso. Não é verdade? Quando ela oferece um cardápio de serviços que estão na política, não é? Para você ter uma ideia, um centro-dia que está previsto desde 96 na política, no município de São Paulo, nós temos aproximadamente 20 centro-dias para uma população, como o Sérgio falou, que já supera 1.800.000 pessoas, sendo que cada centro-dia comporta aproximadamente 30 idosos por período. Então, quando você faz a conta desse total versus a necessidade, você fala, São Paulo não é amigo do idoso. Não é? Eu vi aqui que o Pitol, né, falou que foi uma reivindicação da conferência. Santo André precisa, viu, Marcelo, de centro-dia. É caro a manutenção? Mas é direito. E eu digo que nenhuma política pública efetiva acontece, tá, sem orçamento público. Onde é que a gente aprova orçamento público? Câmara Municipal. Vem a proposta do Executivo, vai para discussão na Câmara, e aí a população tem que estar presente no dia que for aprovar o orçamento, porque ela vai fazer pressão, os idosos querendo dentro de dias, porque vai precisar de equipamento, alimentação. Todo essa necessidade se faz. Então, nós precisamos efetivamente de participação social, de orçamento público, de compromisso político na efetivação dos direitos das pessoas idosas. Muito bem, acho que essa... Sim, pode falar. O José Lourenço está dizendo que a principal reivindicação, o centro-dia, foi da conferência aí, eu acho que de Santo André, não é? O centro-dia tem uma característica que é fantástica, não só o centro-dia, mas as instituições de longa permanência também, mas o centro-dia, que se a gente evoluir, né, no conceito do centro-dia, vai ser um avanço imenso para as políticas públicas, porque o centro-dia necessita da atuação conjunta de saúde e desenvolvimento social. Então, na verdade, o que as políticas públicas, uma hora, no Brasil, vão ter de sair dessa dicotomia saúde, assistência social, para que ambas as secretarias, ambos os ministérios trabalhem de forma conjunta. Aliás, o ideal era ter um ministério só, os serviços sociossanitários. Os centros-dia, além de serem um equipamento extremamente importante para a população idosa e que não é um centro de convivência. Centro-dia não é centro de convivência. Isso muita gente confunde, né? Os centros-dia, inclusive, eles têm uma modalidades que vão se diferenciando pela capacidade de atender idosos, por exemplo, com dependências diferentes.
Eu, inclusive, vou precisar de centros-dia que consigam atender aquela população muito incapacitada, muito dependente, muito fragilizada, e que precisa, portanto, eu preciso de ter profissionais gabaritados, capacitados para atender as diferentes modalidades de centro-dia. E numa gestão compartilhada, saúde e assistência social. Então, é um equipamento fundamental para a gente, inclusive, avançar na direção da construção de um sistema sociossanitário, para que não haja, por exemplo, duplicação de recursos. Sim, acho que essa questão que vocês colocam, né, é importante, né, inclusive a participação, como o Piquitol lembrou aí, da reivindicação nos conselhos, né, de políticas públicas, no caso o Conselho do Idoso, né, acho que as políticas públicas de uma forma geral, e nesse caso em especial, elas têm de ser debatidas com a população, né, num momento que a gente tem aí um declínio da participação nos conselhos de políticas de participação em todos os âmbitos, em todos os aspectos, né. Eu gostaria de destacar também aqui um comentário que a Cris Ataíde fez, né. A Cris, ela diz o seguinte, que Santo André é uma cidade da região metropolitana com o maior número de idosos, né. Queria saudar aqui também a participação da Ana Lúcia Kemi, a Cris, já falei, a Paula tem uma questão que eu gostaria de falar aqui com vocês, saudar também a participação da Fabi Oliveira, que é pré-candidata a vereadora também em Ribeirão Pires, saudar aqui a participação do nosso companheiro Tânio Marques aqui também, que participa conosco, nosso apoiador, companheiro de lutas aí no Partido dos Trabalhadores. A Paula Ribeiro traz uma questão também para nós aqui, para o nosso debate. A Paula, ela também atua na saúde pública, na questão principalmente com a pessoa idosa. A Paula diz o seguinte, a velhice ainda é vista como uma fase somente de declínio, principalmente pelos profissionais de saúde, que lidam muito no seu dia a dia com uma velhice doente. Como convencer esses profissionais que envelhecer vale a pena? Essa é uma pergunta bem específica aí da Paula. Ô, Paula, a minha pesquisa de doutorado foi sobre violência institucional contra a pessoa idosa. No caso, eu pesquisei um hospital público municipal e as pessoas entrevistadas foram profissionais de saúde. E uma do roteiro que eu tinha da entrevista é perguntar para estes profissionais como eles viam a velhice. A construção da velhice que eles tinham era dada pelos idosos que passavam nesse serviço de emergência. Quais eram estes idosos que passavam nos serviços de emergência deles? Pessoas pobres, sozinhas, miseráveis, sem condições, doentes, muito poliqueixosas, e neste retrato, eu diria melhor, nesse recorte do envelhecimento, eles viam uma velhice que eles não queriam para si. Então, eles diziam assim, eu não quero ficar velho para ficar desse jeito. E aí, a gente precisa trabalhar com sujeitos envelhecentes, sujeitos individuais, nós somos subjetivos, nós temos uma constituição ampla do nosso ser, não é? Primeiro, as velhices são incontáveis, não há só um jeito de envelhecer. Nós fomos formados, a nossa sociedade ainda é muito influenciada por mitos estruturados em relação à velhice. Uma delas é que ser velha é igual a ser doente, ser pobre, ser chato. Então, a gente precisa, quando eu disse no começo, construir uma cultura pró-longevidade, entendendo que velhice não é igual para todas as pessoas, não é? As velhices são incontáveis, cada sujeito tem a sua própria velhice, que se eu sou mulher, eu tenho uma velhice diferente do homem, não é? Que a minha raça, cor, define aquele lugar que eu vou ter na velhice. Então, se eu sou profissional que tenho preconceito com a velhice, inclusive muita gente fala assim, você trabalha com envelhecimento? Ai, que coisa chata, como se isso fosse um demérito. Então, nós precisamos desconstruir esses pensamentos em relação à velhice. E me desculpa, profissional que trabalha na saúde, na assistência, tem que se atualizar em relação ao envelhecimento. Tem que procurar um curso que dê condições para refletir sobre isso. O serviço público tem que oferecer essa possibilidade. E nós temos que olhar
para a velhice do outro, pensando, isso eu quero para a minha velhice, isso eu não quero. Mas a velhice, quando eu faço formação para profissionais, eu falo, cuidado para você não achar que a velhice é igual àquilo que você vê na sua prática profissional. Existem muitas formas de envelhecer. Acho que a gente precisa ter essa concepção. Não sei se Sérgio concorda comigo nessa interpretação. Marília, na minha vida aí profissional, inclusive no serviço de geriatria, lá na clínica gerontogeriátrica, trabalhando na formação dos profissionais médicos, né, os médicos geriatras, e também na minha vida toda, quando a gente começa a fazer o treinamento e a capacitação das pessoas na gerontologia, de todos os outros profissionais que vão lidar com o envelhecimento, eu aprendi uma coisa que nós temos de levar para todos os profissionais, independente se sejam aqueles que estão se dirigindo apenas para atender na gerontologia, na geriatria. Isto é, para eu atender bem uma pessoa idosa, eu tenho de entender o meu próprio processo de envelhecimento. Se eu não entendo que o meu processo de envelhecimento, que não começou hoje, não começou há 7 anos atrás, quando eu fiz 60 anos, não. O meu processo de envelhecimento começou lá quando eu fui gerado, antes de nascer. A cada dia que passa, todos nós somos um dia mais velhos do que ontem. Então, se eu não entendo e não aceito o meu próprio processo de envelhecimento, eu não consigo atender direito aquela pessoa velha que está na minha frente. Porque se eu recuso, se eu nego o envelhecimento, se eu tenho preconceito, como você mesmo está colocando, contra o envelhecimento, se eu incorporei esse imaginário social, que velho é doença, velho é traste, velho é chato, é chato atender idoso, eu não vou conseguir atender uma pessoa que está na minha frente, se eu não me acho velho, se eu não entendo o meu processo e não aceito o meu processo de envelhecimento. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer no treinamento de profissionais, para que eles atendam bem os idosos, para que eles incorporem as diretrizes geriátricas, gerontológicas na prática do dia a dia do seu trabalho, tá certo? Independente se ele é clínico, cirurgião, oftalmologista, psicólogo, assistente social, independente do que seja, ele tem de perceber que ele está envelhecendo e aceitar o próprio processo de envelhecimento. Porque, senão, ele recusa aquilo ali. Quem está na frente é um ser que ele não quer ser no futuro. Você é aquilo que eu não quero ser. Então, eu não quero te ver na minha frente. Quanto mais rápido eu te atender e você sumir da minha frente, é melhor. Então, trabalhar esse imaginário social e fazer com que os profissionais aceitem o próprio envelhecimento é fundamental para a gente conseguir um atendimento em todas as áreas decente e eficiente dos idosos. Tem mais uma coisa. Sim. Também é importante lembrar, a gente tem o declínio. Evidente, a minha capacidade funcional hoje, aos 67 anos, é menor do que a minha capacidade aos 30 anos. Isso não tem como, né? Existe uma curva do declínio funcional, né, que a gente pode trabalhar. O declínio pode ser mais rápido ou mais lento, de acordo com as políticas, de acordo com, inclusive, o meu autocuidado, uma série de fatores vão influenciar a velocidade da curva de declínio. E as políticas públicas podem fazer com que a curva de declínio, ao invés de ter uma inclinação rápida, para eu ficar muito incapacitado daqui aos 60, 50 anos, ela seja uma curva muito lenta, em que eu chegue aos 90 anos, com uma capacidade menor do que eu tinha aos 30, mas conseguindo fazer, tá certo? Eu não sou incapaz, não sou um inútil, e, portanto, se a minha curva do declínio físico, social, psicológico, cognitivo, for muito lenta, e isso é possível hoje, nós temos estratégias para isso, né, em todas as áreas, eu vou ter uma velhice
com uma capacidade menor do que eu tinha aos 30, mas conseguindo ser independente e, através de um envelhecimento ativo na sociedade, participar ativamente da sociedade para continuar, não só me desenvolvendo como ser humano, mas para ajudar a sociedade, e os idosos têm uma função muito grande disso, a melhorar e a ser cada vez melhor, uma sociedade cada vez melhor, mais justa, mais equânime, tudo melhor para todos. Então, a velhice, ela tem um declínio funcional, mas não necessariamente vai chegar na incapacidade. Precisamos de políticas públicas para fazer com que o declínio funcional, físico, psicossocial, cognitivo seja o menor possível para todos. E eu só queria dizer que tem declínio, mas também tem ganhos. Sim. Que a gente só olha o envelhecimento como perda, sabe? Eu hoje tenho 62 anos, eu sou aposentada. Hoje eu cheguei num ponto da minha vida que eu tenho a liberdade de dizer não. Enquanto eu trabalhava, eu tinha que dizer sim, querendo ou não querendo. Hoje, eu estou num momento muito prazeroso que me diz assim, eu escolhi ser feliz em vez de ter razão. Eu já briguei muito para ter muita razão. Hoje eu penso, vale a pena você brigar tanto? Não, então eu tudo bem, deixa ele pensar assim, ele não vai mudar, hoje eu quero aproveitar esse tempo. E sem contar das outras tantas coisas que a gente tem. Porque o que nos dá, a sociedade pensa que velhice é um momento só de perdas. E na velhice se alcança muitas coisas. E nós temos que envelhecer com essa perspectiva. Se você envelhecer achando que você vai só perder, você não vai ser feliz. É verdade, acho que essas questões todas, né, fica para uma reflexão profunda nossa, né, que nós precisamos ao mesmo tempo, é um grande desafio que nós temos, lutar pelas políticas públicas, mas também lutar para que a sociedade tenha também uma nova cultura política, né, e uma nova forma de verificar, de entender, de vivenciar, né, esse envelhecimento, que como o Sérgio disse, né, o envelhecimento é algo que está conosco desde que fomos gerados, né, desde o momento em que nós viemos ao mundo, e acho que deveria ser tudo aquilo que nós almejamos, né, um envelhecimento sadio, digno, né, para isso a gente precisa lutar pelos nossos direitos, lutar por condições, né, para uma sociedade que seja de fato, e tenha políticas para todos, né, numa sociedade desigual como a nossa, nós sabemos o quanto isso é difícil, né, como isso, tem algumas questões que foram colocadas aqui. Gostaria de fazer um comentário da Suelen, que eu vou colocar na tela, vai ficar um pouco cheia a tela, o comentário dela é longo, mas eu gostaria de colocar aqui. A Suelen diz o seguinte, ela disse que agora sobre a pandemia e os idosos, o cenário está singular, muitas coisas mudaram após a quarentena. Aliás, uma singularidade, motivo de sofrimento atual, é que os idosos não podem viver seu luto como antes, com o mesmo apoio de antes. Sabemos que vivemos um país de enlutados. O que se poderá fazer pela saúde mental e física desses idosos que sofrem e sofrerão esse luto, sem poder fazer os seus ritos de velório, por exemplo, receber suas visitas? A Suelen coloca uma questão que a Cris coloca mais anteriormente ali também, não sei se eu vou localizar, ela cita aqui na cidade de Santo André, com a questão da pandemia, o coronavírus ele vem exacerbar uma série de dificuldades que a gente tem na nossa sociedade, né? A Cris também coloca a questão de que Santo André, por exemplo, ela tende a se virar uma cidade contra as pessoas idosas, né? Se inculcou na cabeça das pessoas que o Covid-19 é uma doença de idosos, um absurdo total, né? Muito pelo contrário, né? Nós sabemos como o Covid ela tem abatido pessoas das mais diversas faixas etárias, enfim. Mas o que está colocado aqui, eu gostaria de comentar um pouco também, é essa natureza da pandemia nesse momento que ela exacerba, né? Acho que ela desnuda algumas situações que já estavam colocadas na sociedade antes até da pandemia, né? Eu acho que é uma questão que nós temos aí que refletir um pouco. E para esse momento agora, né, muito se fala de voltar à normalidade, enfim, diante de um cenário que nós sabemos o mais difícil possível, né? Como vocês veem essa questão hoje da pessoa idosa, né, da questão do envelhecimento de uma forma geral, diante dessa sociedade pós-Covid-19, né? Muita coisa nós sabemos que mudará na sociedade de uma forma geral, mas para a questão do envelhecimento, né, como que se dará
a nossa reflexão, a nossa luta pelos direitos, as nossas políticas de envelhecimento nessa sociedade pós-Covid-19? Para mim, Marcelo e Suelen, né, a coisa que mais chamou atenção no começo, e ainda tem ecoado isso ainda hoje, né, é que, como os idosos são pessoas que têm um risco aumentado de ter consequências graves da infecção pelo coronavírus, né? Então, primeiro, eles foram colocados como um grupo segregado. É o grupo de risco, tá certo? Essa coisa de grupo de risco é muito ruim, né? Porque eu não sou o grupo de risco, eu sou legal, né? O idoso é grupo de risco, né? Então, ele tem de ficar isolado, vão para confinamento vertical, só dele, e com todas as consequências físicas, psíquicas e sociais que o confinamento traz para um idoso, para todos, mas para a velhice, o confinamento traz consequência física. Se eu não fizer exercício, vou diminuir minha capacidade funcional física, vou ter sarcopenia, perda de músculo, vou perder força, equilíbrio, etc. Né? O emocional é impressionante, né? A pessoa vai ficar isolada, isolamento, então o confinamento vira um isolamento social, e a gente tem de ter políticas de aproximação das pessoas com os idosos. Os netos são aquelas pessoas que podem, né, ser vetores do vírus para o idoso. A criança, ela traz o vírus e ela é assintomática, né? Então, é um cuidado danado. O que fazer com esse isolamento social que pode levar à solidão e à depressão, não é? Além disso, também a gente tem a questão social, que é a falta de amizade, a falta de você poder sair, fazer alguma atividade lúdica, ou até uma atividade que ajude no seu desenvolvimento social, né? Ir ao cinema, ir conversar com um amigo, fazer encontros. Então, a pandemia trouxe um perigo enorme para a saúde física, psíquica e social da população, de todo mundo, e dos idosos em particular. Né? E a Suelen, ela falou uma coisa que eu queria enfatizar, que é essa, quando o idoso vai, aliás, todos não vão para a UTI, né? E morrem, por exemplo, como é que fica o luto? É uma coisa que é impossível fazer tudo aquilo para quem fica, não ter feito o luto, não ter o velório tem uma função social para o luto, que é muito importante, né? Das pessoas se encontrarem e comemorarem, né? Celebrarem, talvez seja a palavra melhor, o legado que aquela pessoa que está indo embora trouxe para todos, né, que estão ali. Mas hoje a gente já tem plataformas, por exemplo, que ajudam tanto no isolamento, inclusive lá dentro da UTI. Então, por exemplo, ter a oportunidade de fazer lives, de fazer videoconferências com a família, o idoso lá internado, já traz para ele uma aproximação, né, com as pessoas que ficaram lá fora. E se morrer, hoje a gente tem a possibilidade de fazer, tem plataformas já, que fazem com que você tenha uma comemoração, uma celebração por videoconferência, tá certo? Inclusive, você pode gravar isso e deixar como um legado, onde cada pessoa pode dizer tudo aquilo que ela reconhecia naquela pessoa idosa que morreu, tudo que é de bom ela tinha feito na vida. Isso, inclusive, pode ficar gravado para as gerações futuras, né? Os netos que virão, os bisnetos. Olha, seu avô morreu, mas olha aqui como foi o velório dele aqui no virtual. Mas, enfim, de fato, a pandemia ela traz um perigo enorme para a vida e para a saúde das pessoas, e notadamente dos idosos. E a gente tem de ter mesmo atitudes ativas para diminuir esses impactos.
Por exemplo, nós temos de ligar, eu ligo todo dia para meus idosos, meus primos, todo dia eu tenho de encontrar os meus primos idosos que estão isolados, estão confinados. Todos os dias eu falo com os meus filhos, eles falam comigo. Isso é fundamental. E, de preferência, vendo, né? Vídeo. Sim, essa questão... Antes de te passar a palavra, Marília, a Ana Lídia, ela traz uma reflexão também nesse sentido. Eu vou colocar o comentário dela aqui, que acho que também acrescenta um pouco em tudo isso que o Sérgio falou, né, da questão da questão hoje, do cenário atual. A Ana Lídia diz o seguinte, olha, ela fala um excelente debate, né? A Ana Lídia é uma companheira nossa também da educação, companheira de partido, foi nossa candidata a deputada estadual nas últimas eleições, uma experiência incrível também. A Ana Lídia diz o seguinte, que tem sido muito difícil para os idosos nessa quarentena. Ela tem um tio de mais de 80 anos que teve crises de ansiedade por não poder sequer ir à igreja e ver a vida toda dele na luta sendo violada por esse governo genocida, né? Tem crescido muito a depressão nos idosos. Acho que esse é um momento da sociedade, um momento político também, aquilo que a gente costuma chamar de necropolítica, né? Toda essa ultradireita tem trazido, enfim, essa escalada conservadora, ela tem acrescido e muito, né? Ela tem, acho que no Brasil, infelizmente, a Covid, que é um problema global, ela nos encontrou talvez no pior momento da nossa história recente em termos de política e sociedade, né? Então, eu queria trazer esse comentário da Ana Lídia para até somar um pouco com essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Tenho certeza, no momento da nossa história, a gente nunca viveu por um momento tão difícil quanto o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo duas perdas, duas lutas. Uma é da saúde pública, com a presença dessa pandemia. Outra é uma dor política na qual nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso país, esse acirramento, ou seja, essa situação toda. Em duas crises nós temos que administrar como pessoa. E quando nós olhamos para 30 milhões de pessoas que vivem no Brasil, e responsável por um grupo de idosos, assim como a nossa colega falou, eu tenho presenciado isso em algumas das pessoas com as quais trabalhamos. Eu vejo a notícia de uma senhora que mora sozinha aqui em São Paulo, super resolvida, mas já são 3 meses de morando sozinha, sem sair, sem ir na igreja, sem fazer toda essa vida social que ela fazia intensamente. O filho dela mora em Brasília, o outro mora no Rio, o outro mora nos Estados Unidos. E o filho dela de Brasília veio de carro buscá-la, porque ela não estava mais segurando a onda, vamos dizer assim. E ela foi para Brasília, tomaram todos os cuidados e ela vai viver. Ela escreveu para mim assim, vou viver hoje um tempo com meu filho até as coisas melhorarem. Porque está difícil para jovem, está difícil para adulto, está difícil para os idosos, que não podem. E acrescenta-se nisso essa instabilidade emocional. E é verdade, eu ouvi uma estatística, uma pesquisa nessa semana, dizendo que além do aumento do número de depressão entre a população de uma forma geral, sobretudo nos idosos, aumentou-se o consumo de álcool e drogas na população. Então, olha o momento crítico que nós estamos passando como pessoas. E num cenário altamente desfavorável, que cada dia que a gente vive, você fala, o que vai acontecer hoje no cenário político? Qual é a novidade? Vai ser a cena do dia? Né? Então, nós precisamos, sim, nos fortalecer. Como eu disse no começo, qual a esperança que você vai dar para uma pessoa idosa que reside que mora sozinha? E eu só queria lembrar que morar sozinho não é problema na velhice, viu? Às vezes é a solução, porque a gente acha que, coitado, mora sozinho. Às vezes a liberdade, o segredo do sucesso dele é morar sozinho e não com a família, com os filhos ou em outras circunstâncias. Mas nós precisamos ter política que contemple essas pessoas que estão sozinhas. Disseram, os idosos têm que ficar em casa. E aí, qual é a resposta que o Estado
Não é que a política dá para favorecer que ele fique sozinho. Quando você vê na feira, por exemplo, eu vi essa semana um idoso com a sacola comprando coisas para levar para casa. Aí vem alguém e fala, vai para casa, velho, como falaram. Ou querendo proibir que idosos entrassem no transporte coletivo, que entrassem no supermercado. Isso é um absurdo. A gente tem que olhar para essa sociedade como um todo, dizendo assim, qual é a minha participação nesse sentido? E só para concluir essa fala aqui, a questão do luto é doloroso. Esse luto feito à distância, porque o velório, o sepultamento, isso faz parte do fechamento de um ciclo em relação àquela pessoa. Nós não estamos concluindo. No começo da pandemia, no grupo que eu faço parte, nós perdemos 8 pessoas idosas. E não deu tempo de você se despedir delas. Você está dizendo assim da geração pós-pandemia. Eu não sei se a gente ainda é geração pós-pandemia, porque ela está aí graçando, levando a gente, ainda tem muito caminho pela frente. Eu penso que esse fato de ter mandado o povo para a rua, não é uma inconsequência, e a gente precisa trabalhar com os idosos, porque o perigo não passou ainda, e a gente está liberando as coisas, e daqui a pouco as coisas serão piores. Então, nós estamos reconstruindo e construindo uma sociedade cuja pandemia terá um efeito muito grande. Essas vidas que se foram, hoje já são mais de 40 mil pessoas. É como se você tivesse uma cidade inteira que desapareceu. E, aliás, as cidades brasileiras, a grande maioria delas tem, em média, 10 mil habitantes. E nós perdemos praticamente 4 cidades. E a gente não pode fazer o luto dessas pessoas, o processo de despedida dessas pessoas. Então, esse momento que nós estamos vivendo é muito sério. Então, nós precisamos está tudo perdido? Claro que não. A gente tem visto iniciativas muito boas, solidariedade, pensar no outro, mas nós temos muito, muito, muito mais ainda que andar. Marília, tem uma outra coisa, Ana Lídia, né, colocou o negócio que é genocida, tá certo? Sim. E eu acho que nós temos também de refletir muito sobre isso. Quer dizer, como idoso, ele tem uma chance aumentada pela idade de sofrer uma consequência mais grave na pandemia. E como também a população idosa é a que mais tem condições crônicas, né, principalmente aquelas que agravam ainda mais as consequências se eu for infectado, como hipertensão e diabetes, né? Então, o idoso já tem o seguinte, ele já fica morrendo de medo de ser infectado. Depois ele tem um outro medo, que é de ser internado. Se for infectado, a chance dele ter uma doença mais grave e ser internado é maior. E a chance dele ter a doença grave, bem grave, que é precisar de um respirador e de ser entubado, e a última chance, que é de morrer, é maior do que muita gente. Então, vejam a angústia que fica na cabeça, e se o indivíduo fica lá sozinho, sem nenhuma política que o ajude a se entreter, a se desenvolver ali nesse confinamento. E o pior é que, e aconteceu isto, inclusive na Europa, e aqui no Brasil, não virou uma política, mas quase virou, tá certo? Mas na cabeça de muita gente, isso deve estar ainda. Isto é, como eu tenho poucos recursos, se eu tiver uma vaga na UTI e tiver 2 pessoas, o idoso será descartado. Se eu precisar de respirador, só tem um respirador, 2 pessoas, quem vai para o respirador é o mais jovem. Quer dizer, a escolha é uma escolha de Sofia, pela idade, é um gerontocídio. É isso que nós temos. Isso não pode. Aliás, o primeiro direito que se tem é o direito à saúde e o direito ao tratamento. Isso é um direito de todos, está garantido na Constituição. Então, se tem parcos recursos, é lógico que alguma hora alguém vai ficar de fora, mas não pode ser a idade o critério discriminatório.
Então, isso é gerontocídio, é um genocídio dos idosos, sem dúvida. Isso tem de ficar muito claro. De fato, acho que é uma questão que a gente precisa levar em consideração, né? Todo esse cenário que vivemos, né, que tem agravado ainda mais todos esses desafios que temos pela frente, né, numa sociedade que tem dificuldades de entender o envelhecimento, de entender não só os idosos, mas também seus jovens, né? Os nossos participantes têm trazido algumas considerações interessantíssimas aqui, e nós já estamos aqui com mais de 1h15 de conversa. Eu ficaria a noite inteira conversando com vocês aqui, porque o tema não falta, é um tema muito, é apaixonante, é um tema que nos apaixona, é um tema muito importante, desafiador, mas que também, porque tem a ver com a nossa condição de vida, acho que de todos nós, né, das nossas famílias, de uma forma geral. Eu gostaria aqui de agradecer muito a participação de todos que estão trazendo as considerações aqui. Temos muitos comentários que foram importantes para a nossa conversa, a experiência que vocês trouxeram, né? Eu queria apenas fazer um comentário. O Ailton colocou aqui que enfrentar a maldita PEC dos gastos, né, que congelou os investimentos públicos, né, proibiu concursos. Como é que a gente pode ampliar o serviço sem poder contratar, enfim, é um desafio grande que nós temos pela frente. E também fazer um comentário aqui, também o Pictol, ele trouxe bastante elementos aqui para a nossa discussão. O Pictol trouxe uma questão interessante que eu gostaria de encerrar minha fala aqui. Ele diz o seguinte: em Santo André, nós somos 13% da população 60 a mais, né? E no ABC, somos 360 mil, né? Dá para eleger muita gente, o Pictol coloca aqui. Então, se a gente pegar aquela consideração que o Sérgio fez no início, ali de empoderar o idoso e a idosa, né, que nós precisamos fazer, eu acho que dá para a gente fazer a revolução aí. Eu acho que essa é uma grande... eu acho que nessa questão eu gostaria aqui de encerrar minha fala, né, e agradecer a participação, agradecer assim, muitíssimo a participação de vocês na nossa conversa, né, a disponibilidade, a atenção que tiveram conosco aqui com a nossa live, e pedir para que vocês então deixassem agora nesse encaminhamento uma palavra aí de esperança, né, para nossas políticas contra o envelhecimento, também para a nossa sociedade, né? Com toda a experiência que vocês têm, como é que a gente pode fortalecer a esperança nesse povo tão sofrido, né? E de que forma a gente pode vencer esse desafio e virar esse jogo? Bom, e aí eu posso, antes de falar sobre a esperança, eu queria dizer que eu e Sérgio, mais 2 colegas, Ieda e Carlos, nós temos um canal que se chama no YouTube, que Rola na Geron. Semanalmente, temos episódios que discutem sobre questões da velhice e do envelhecimento. Por favor, o que rola na Geronto, inscreva-se, participem lá conosco, que você terá sempre um tema atual. E eu quero dizer de esperança, que o futuro do Brasil é invariavelmente a velhice. E nós precisamos investir na criança, no adolescente, no jovem, no adulto e na velhice. A ONU diz assim, uma sociedade para todas as idades. Eu acho que nós temos que apostar numa sociedade que seja boa para todas as idades. E essa sociedade só será boa para todas as idades quando ela permitir, ou melhor, ela não pode permitir que a diferença venha se transformar num fator negativo para esta pessoa. Nós precisamos respeitar as pessoas em todas as suas manifestações e entender que envelhecer com dignidade é um direito humano fundamental. Nós temos um direito a uma velhice digna no Brasil. Nós já temos direito a uma velhice, mas, infelizmente, a nossa velhice ainda não é digna. E para que alcancemos essa velhice digna, nós precisamos, sim, investir, não é? E viver e envelhecer pensando que isso faz parte da vida. O dia que a gente reconhecer isso, que a velhice não está só no outro, mas desde que somos concebidos, a velhice se manifesta em nós, certamente teremos uma velhice melhor. Então, e aproveitando, viu, nós estamos encerrando uma semana muito importante no cenário da gerontologia. No dia 15 de junho, segunda-feira, foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Diga não
contra a pessoa idosa. Vamos romper o silêncio que existe em relação à violência contra o idoso. O idoso não nasceu, não foi feito, não tem direito, não pode, de forma nenhuma, ser maltratado por ninguém, nem por filho, nem por governante, nem por ninguém. Vamos apostar na sociedade que é boa para todas as idades. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria também, primeiro, agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com todos, com vocês, né, agradecer ao Marcelo, a Alessandra, de estar aqui junto com a Marília, prazer imenso estar junto com a Marília, debater um tema tão importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira, né, e dizer a vocês que eu já na velhice, né, acho que a velhice é excelente, dar a esperança àqueles que, ainda jovens, não têm muito medo de envelhecer. Vale a pena envelhecer, vale a pena chegar na velhice, porque é com esse empoderamento de todos nós e com a nossa união dos velhos que nós vamos conseguir transformar essa nossa sociedade, que é gerontocida, gerontofóbica, né? É uma sociedade que rejeita a velhice, que traz inúmeros preconceitos contra a velhice. É com a nossa luta, com a nossa tenacidade, nós vamos conseguir mudar essa situação. Então, eu tenho muita esperança e eu vejo a minha disposição, né? Já sou velho e estou aqui e quero ver uma sociedade melhor para todos, inclusive para os idosos, para que os meus filhos, os meus netos, consigam viver numa sociedade muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Então, eu sou muito esperançoso e eu tenho certeza que hoje nós vamos construir uma velhice melhor para que o futuro dos nossos descendentes também seja melhor. Então, muito obrigado por ter podido aqui participar com vocês e obrigado pelos questionamentos, porque ao nos questionarem, nós temos de pensar e, com isso, a gente melhora nosso argumento e a gente aprende também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marília, Sérgio, né? Acho que, como eu disse, passou rápido o tempo, sempre fica aquele gostinho de quero mais, porque a nossa conversa foi excelente, assim, maravilhosa mesmo. Acho que é um tema importantíssimo que vocês trazem, experiência que vocês nos trouxeram, muito boa. Acho que é um privilégio mesmo, foi um prazer imenso conversar com vocês, agradecer também a Aliancelme, que estabeleceu esse contato, que contribuiu para que vocês pudessem estar aqui conosco hoje. Muitíssimo obrigado, né? Esperamos que aí num próximo momento, quem sabe até presencialmente, possamos continuar essa conversa, esse debate, né? Assim eu espero. E agradeço também a participação de todos que contribuíram aí com as suas considerações, comentários, questionamentos, para mais essa live que tem sido aí uma ferramenta importante para nós. Tá? Um grande abraço a todos, por enquanto virtual. Muito obrigado mais uma vez, Marília e Sérgio. Prazer mesmo conversar com vocês. Tudo de bom. A live da próxima semana, a próxima live do Dino, a semana que vem, às 19 horas, nós teremos aí o assunto sobre meio ambiente. Então, é um importante encontro esse que nós temos também, tratando de um outro assunto também importante para o nosso projeto e para a sociedade de uma forma geral. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e vamos à luta pelas políticas públicas, pelas pessoas idosas e pelos jovens e todos nós. Um grande abraço a todos aí. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.